Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Hoje vamos falar da aprovação recente do projeto de lei sobre saneamento básico, que conta com a participação de empresas privadas para prestarem serviços de saneamento. É uma boa medida, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje, como tema, escolhi a recente aprovação do projeto de lei 3261 de 2019, que prevê a licitação de serviço de saneamento em municípios com a colaboração de empresas privadas. Essa é uma faca de dois gumes. De um lado, o Brasil ele tem um saneamento da primeira metade do século XX. Os indicadores melhoraram muito somente em fornecimento de água tratada, que hoje quase 90% da população a tem, mas a gente coleta do esgoto residencial e industrial e trata menos de 40% desse esgoto, ou seja, nós jogamos esgoto in natura nos nossos rios. Mas metade das casas do Brasil não tem coleta de esgoto, a simples coleta de esgoto. As consequências disso são várias. Nós temos a proliferação de doenças por transmissão hídrica, ou seja, as diarreias, as infecções intestinais, as infecções de pele. E também ao longo desses córregos onde se despeja esgoto, proliferam mosquitos que vão transmitir doenças infecciosas e acumulam-se ratos que são vetores de várias doenças, inclusive a leptospirose. Quando a gente fala que 40% da população apenas tem o benefício do tratamento e metade da população brasileira não tem coleta adequada, estamos discutindo que essa metade é muito desigualmente distribuída, tanto no território brasileiro como dentro de cada parte de nosso território entre os diferentes níveis socioeconômicos. Para variar, existe desigualdade e injustiça ambiental muito acentuada nessa área também. Ou seja, são os menos favorecidos que mais estão expostos. Professor, temos dinheiro público suficiente para prestar os serviços de saneamento básico sem que se utilize empresas privadas para isso? Estima-se que para dar fornecimento adequado de saneamento no Brasil, seriam necessários mais ou menos 500 bilhões de reais. Não tem dinheiro para isso, pelo menos em um curto prazo, e aí que surgiu a ideia de colocar a iniciativa privada para fazer isso. Você pode gerar companhias mistas, ou sistemas integralmente operados pelo setor privado, enquanto que outros lugares mais consolidados o sistema poderia continuar público. É uma discussão que pode dar certo e pode não dar certo, dependendo de como for evoluindo esse sistema. Vamos lembrar que os prefeitos já estão com a corda no pescoço em termos de outras necessidades financeiras, de educação e de saúde. Na nossa divisão tributária, o prefeito fica por último. É ele aquele que na festa de casamento vê sair a coxinha com o garçom e quando chega para ele só sobrou o palito. Todo mundo já pegou a melhor parte. E com esse palito ele tem que dar conta de administrar a população do seu município. A reserva financeira de cada município varia de acordo com a sua produção, com a sua área, e teme-se que os municípios com menor potencial de recursos não consigam contratar serviços. Por outro lado, teme-se que as tarifas e o custo disso aumente se não houver uma concorrência e houver lobby. O lado bom dessa história é que você pode injetar recursos numa área que foi pouco priorizada nas últimas décadas, em muitas décadas, e tirarmos os brasileiros da situação de exposição intolerável. Vai precisar de vigilância, vai precisar de controle, e eu espero que a Agência Nacional das Águas faça esse controle de agência reguladora. Senão, mais uma vez, em vez de contribuir para a igualdade, poderemos ter o risco de contribuir para a desigualdade dos recursos e acesso a um bom ambiente da população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP e voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.